Muito buenas, que tal? Eu estou aqui com o Marlos. O Marlos foi um aluno meu de preparação para o dele, mas antes de começar a falar um pouquinho da preparação do Marlos, eu queria que você se apresentasse, Marlos. Se apresenta para gente, para quem está te vendo. Sim, oi Cris. Primeiro, muito obrigado por me chamar aqui. É um prazer vir aqui te ajudar e falar de você assim, mas para todo mundo, porque sempre nas aulas eu termino, sempre falo um pouquinho assim. Bom, eu sou o Marlos, moro na Espanha, moro em Alicante. Vim para a Espanha já tem quase 4 anos, vim para fazer um mestrado. Aqui sou publicitário e trabalho, fiz um mestrado e trabalho com marketing digital, que é o que eu vim na Espanha. E vim com isso, com a intenção de ficar 9 meses aqui e já vão para 4 anos e aqui sigo. Muito bem, muito bem. E uma pergunta: como você me conheceu? Bom, conheci a Cris quando eu ainda estava no Brasil e decidi que eu ia fazer o mestrado e que ia ser na Espanha. Então eu fui no Instagram e busquei aprender espanhol, Ok. porque eu falei, bom, o que eu quero de momento é. Porque, claro, eu tinha na ideia, na minha cabeça, assim, que espanhol não era tão difícil, né? E Uhum. ou vim do português, ia ser mais fácil. Então, eu comecei a seguir vários perfis, e um dos que me chamou mais atenção foi o da Cris, porque eu vi que era um conteúdo que eu estava aprendendo no Instagram, que cada publicação me ajudava. E eu Uhum. lembro que eu via as publicações da Cris, guardava e depois anotava no caderno que eu tinha para estudar. Então, aí começou o meu contato com a Cris. É, não, e tanto que depois a gente fez a aula e depois a gente fez a preparação do dele, né? Pois é, você foi para o Sim, curso e tudo sim, mais. porque ainda quando eu estava no Brasil, e aí já foi como, tá, eu para ir fazer um mestrado eu preciso entender, porque senão o professor vai vir, vai falar comigo e eu não vou entender nada. E que com isso, bom, mesmo depois das nossas classes, tem várias histórias que já passou comigo assim, e aí foi. Então comecei com você fazendo aula de espanhol para realmente vir para o mestrado, para tudo. E já depois que eu decidi ficar realmente na Espanha, que eu já estava com o trabalho, com tudo, já foi como, bom, pois eu tenho então que fazer a prova para ter o certificado dele, né? Porque até então, Claro. e é engraçado que no inglês todo mundo conhece Cambridge, todo mundo conhece TOEFL, porém, o do espanhol quase ninguém conhece, eu tive que buscar. E eu lembro da nossa primeira conversa que eu falei, Cris, vou me apresentar para o Deli, você me ajuda? E aí foi quando começamos já tudo com o Deli, que para mim era um mundo que eu não conhecia nada e não tinha nada, não sabia nada como era todas essas provas. Uhum. Então, já enlaçando a pergunta, em algum momento você teve alguma dúvida se o meu método de preparação para o dele podia te ajudar a fazer a prova? A fazer as provas, né? Sim, nenhum momento, porque assim, desde quando eu comecei a buscar professora para aprender espanhol, claro, tinha mais professores, só que o seu método já nas publicações do Instagram me chamou mais atenção, porque era o que eu estava mais aprendendo. Já quando a gente começou as nossas aulas de espanhol e eu vi como uma evolução gigante, assim, tudo, eu não tive nenhuma dúvida, porque eu eh, já tinha como muita coisa que tinha passado para me provar que não tinha nenhuma dúvida que com o dela ia ser um sucesso também. Maravilha, maravilha. Bom, então, e Marlos, e quais eram os seus problemas e dificuldades antes de se preparar comigo para o dele? Mas assim, com relação ao dele mesmo. Sim, bom, o primeiro é que eu não sabia nada como era a prova, né? As provas, né? Nunca tinha feito nenhuma outra prova para ter a certificação de outro idioma. Então já começamos por aí, por toda a explicação de como funciona, como me preparar. E uma coisa que você sempre fala, praticar, praticar, praticar. Porque claro, tivemos a nossa aula, você me explicava, mas eu também tinha que fazer a minha parte. Assim, então todas essas, principalmente na escrita, que me ajudou muito depois, cada correção da redação, cada essas coisas. Então, era muita dificuldade por não saber como é, e pouco a pouco, já me familiarizei com todo, que no dia da prova, para mim, já foi mais tranquilo. Justo isso eu ia te perguntar agora. Que melhorias concretas ou que pontos positivos você notou na hora da prova por ter feito o curso comigo?
Tudo, assim, tudo, porque na hora da prova uma coisa que me ajudou muito, 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 foi quando você falava assim de saber quanto tempo eu vou demorar em cada prova, de saber quanto tempo eu vou saber para escrever a minha redação e qual é o estilo da redação, né? Porque, claro, é diferente a forma de escrever um documento super formal que mandar uma mensagem no WhatsApp. E isso nas nossas aulas foi muito praticado, né? E muitas redações foram corrigidas. Então, era uma coisa que eu já estava tranquilo. Quando eu vi os diferentes tipos de texto, e era assim, era engraçado que na hora da prova, cada vez que eu vi uma coisa, eu falava assim, ai, obrigado, Cris, porque como eu sei como resolver. Assim, também na de compreensão auditiva. Eu lembro também uma coisa que você falava, é como, tem cuidado com a resposta, porque eles falam o áudio, se não entendeu, tá, espera um pouquinho que vai falar de novo. Então, todas essas coisas, assim, que foi ensinado durante todo o nosso curso, assim, cada vez que eu via na prova algo que eu estava como seguro, assim, que eu sabia por todas as aulas, foi como, ai, obrigado, Cris. Ah, que legal, que legal. Eu ia te fazer perguntas específicas, justo de compreensão leitora, compreensão auditiva, expressão, Uhum. interação escritas, expressão e interação orais, mas você já respondeu todas, então é isso mesmo. Muito bem. Agora eu queria saber se você tem alguma recomendação para as pessoas que estão se preparando para o dele. O que você diria para um brasileiro hoje que está pensando em se preparar ou que está se preparando para o dele? Bom, o primeiro, assim, que eu diria é, vai com a Cris sem pensar duas vezes. Assim. Já agora, por quê? Né? Porque, assim, já depois que eu, na verdade, não tive nenhuma dúvida, né, se estudar sozinho ou se com a Cris, porque eu já tive a experiência de estudar com você, de antes, tudo isso, então eu sabia como era seu método e que ia funcionar comigo. Agora, eu falo mais para alguém que não teve nenhum contato com você, que não é seu aluno e quer se preparar. O que eu mais gostei, assim, que mais me ajudou, é que tem um método por seguir, não é como um caminho, assim, com muitos desvios, né? É um método que funciona e está tudo estruturado, né? Então, assim, e claro, sem contar em toda a sua experiência, né? Porque igual eu falei antes, nunca tinha feito nenhuma prova. E vou estudar sozinho, eu não sabia nem por onde começar. Assim, como na escrita, tá, talvez eu poderia estudar um pouco redação, mas quem ia corrigir a minha redação? E como eu ia saber se estava certo ou não? E qual é a diferença entre um texto e o outro, o mais Hum. jurídico? Claro, porque aí também, até mesmo nos exemplos, assim, você trazia exemplo que também tinha um problema vocabulário, porque às vezes um texto tão formal assim, eu não estou acostumado no meu dia a dia, e nem mesmo no meu trabalho a ler isso. Então, todas as aulas serviam para tirar essas dúvidas, as redações para depois eu comparar o que eu errei, o que não, suas explicações com tudo isso. As estratégias que você dava que principalmente me ajudou, não, me salvou da compreensão auditiva. Então, assim, é como se fosse um quebra-cabeça Uhum. que aí vai fazendo pouco a pouco, cada aula é uma pecinha assim que eu vejo que você me deu e vai dando nas aulas, que aí no Uhum. final, quando tem o certificado dele, aí que eu podia ter trazido aqui para mostrar É, assim. bom, Quando enfim. tem o certificado dele, é como aqui eu tenho o final do quebra-cabeça, assim, que cada pecinha que a Cris foi me dando, aqui tá. Sim, e você tocou numa coisa muito importante, porque assim, tem muita gente que sabe espanhol, mas o fato de você saber espanhol, o fato de você dominar o idioma, não significa que você esteja preparado para fazer um exame, porque o exame você tem coisas que aprender como fazer o exame. Estudar o idioma não é a mesma coisa que estudar para uma prova, né? Claro, claro. É muito diferente, assim, porque um exemplo, claro, eu moro na Espanha, estou acostumado um pouco com um acento, mas onde eu moro aqui no sul, às vezes quando eu vou para outra região, eu estranho um pouquinho o acento e às vezes aí tem palavras que eu não entendo. E já imagina algum outro país que eu nunca tive, que também compartilha o idioma espanhol, que também na Sim. compreensão auditiva, para mim saiu acentos assim que eu desconhecia. Uhum, Mas, claro, aí também, como a gente já tinha visto tudo, foi mais fácil, assim. uhum. Então, claro, você estuda um idioma, só que tem conteúdo que são muito específico É, para ir. Então, não é só estudar o idioma e falar e assim, é é. diferente.
Assim é Sim. diferente e tem que se preparar. Não é uma prova para chegar, ou muitas vezes como uma prova de faculdade, que, igual o meu exemplo, que eu falar, não, eu vou ficar a noite inteira estudando, depois chego, faço a prova e pronto. Não, não é assim, até porque são várias provas, não é só a de marcar ABC, não é só de escrever justifique a sua resposta, não. É diferente. É bem isso mesmo, é bem isso mesmo. Então, você recomenda que as pessoas, os brasileiros, eu sei que você já falou que você me recomenda e tudo, mas para os brasileiros fazerem o dele, você acha que abre portas, te dá oportunidades? É importante para um brasileiro que está pensando em se preparar para o dele? E como abre oportunidades, assim. Não foi o meu caso, mas eu conheço pessoas que se apresentou para uma oferta de trabalho específica, a pessoa falava espanhol, porém precisava como de uma comprovação, que realmente Olha, tinha certificado na empresa, e não tinha o dele. E não olha, conseguiu nem ir na entrevista, porque antes de fazer a entrevista pediram todos os documentos, e um dos documentos era o certificado dele, e não nossa, tinha. Então, assim, esse é um exemplo, né? E também já, igual eu falo, eu não sei o dia de amanhã, né? Igual eu quis fazer o dele, que eu já estou aqui, se num futuro eu quiser aqui na Espanha, ou certeza que em outros países me apresentar para qualquer concurso público, sabe? Eu preciso do você- certificado. Não é que eu estou aqui, imagina, que agora em 10 anos eu vou falar super bem um espanhol quase perfeito assim, mas não tenho certificado, para eles é como se eu não falasse, é assim, bem isso. num concurso público. E também, já depois já entra igual eu falo assim, que o dele também é um divisor de águas, né? Uma coisa é quando você fala espanhol, já está como familiarizado com todo o idioma, e o outro já é quando você tem o papel, tem um certificado como, não, eu tenho um certificado dele B2, tá aqui, sabe? Posso provar e posso usá-lo tudo. É isso Então, aí. assim, se tá pensando em fazer o dele, assim, é super, super, super recomendo. Todo o seu método, tudo. Muito bem, muito bem. Pois, Marlos, obrigada. Não sei se você quer deixar alguma mensagem para os brasileiros, se a gente vai terminando. Não, a mensagem, assim, eu acho que já ficou, bom, espero que tenha ficado claro, assim, é um pouco por contar minha experiência, como o seu método me ajudou, todas as nossas aulas, assim, desde o espanhol, quando eu não conhecia nada, quando eu ainda estava no Brasil e estava buscando professores de espanhol, assim, até ter a certificação agora do DEL do B2. Então, foi toda uma evolução, e É. isso tudo, eu sei que a minha evolução é pelo seu método, assim, e eu sou um exemplo que funciona e que eu tenho aqui o meu certificado. E é Então, se verdade. alguém Eu quiser, estou feliz pois por com a você. Cris, ai, obrigado. Eu que estou feliz por você, Que legal, que porque foi legal. por você que eu consegui tudo. Então, muito obrigado, de verdade, de verdade. Eu que agradeço, obrigada, obrigada pelo seu tempo. E ânimo para quem está tá pensando em se apresentar para o dele. Aqui está a mensagem do Marlos, está a minha mensagem também. Vamos nessa se preparar. Um abração, tchau, tchau. Obrigado, tchau.